bom? Então, como eu tinha prometido no meu outro vídeo, voltei aqui pra falar pra vocês a respeito do começo do meu tratamento, né? Quantos andares eu tive que subir pra poder chegar até o tratamento que deu certo. Eu comecei... De início eu descobri a minha ansiedade por conta própria, né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês. Mas eu descobri ela por conta própria, porque eu tava fazendo vários exames e não conseguia achar problema nenhum nos meus exames. Então eu acabei achando alguns vídeos que me ajudaram e alguns textos. Pesquisando, né? Fui no Chrome, pesquisei, fui no Google, dei um Google. Então eu acabei descobrindo. Só que antes disso, durante o meu período menstrual, eu ficava bastante ansiosa. Então eu fui até uma médica, uma ginecologista, que me receitou, antes do meu período menstrual, que eu tomasse a sertralina. Que ela, no caso, ela falou que seria um remédio que me ajudaria bastante na minha TPM. E eu comecei a tomar o sertralina 15 dias antes do meu período menstrual. Só que me causou muitos problemas, muitos mesmo. Eu comecei a ficar com uma falta de ar, tinha um negócio preso na minha garganta e eu não sabia o que era. Então eu resolvi por conta própria parar o sertralina e descobri que ele ainda ficava fazendo um efeito no organismo durante 15 dias, o que me causou um mal horrendo, porque eu passava muito mal e não tinha como reverter aquilo ali. Tive que esperar o tempo do remédio mesmo para ele parar de agir daquela forma no meu organismo. Após o sertralina, foi quando eu fui na minha consulta com um psicólogo. E aí, da psicóloga, me encaminharam pro psiquiatra. E na psiquiatria me receitaram o fluoxetina. Tomei o fluoxetina? Tomei. Por uma semana. Gente, tudo que eu comia, tudo que eu bebia, eu passava mal e eu vomitava. Tudo. Absolutamente tudo. Nem água eu podia beber, que eu passava mal. Parei por conta própria depois de uma semana. É um remédio bom. Ele me animou bastante. Durante o dia eu ficava bem ativa. À noite ele me dava sono de boa, ficava normal. Mas por conta do enjoo eu resolvi parar. Que quem toma remédio para ansiedade e para depressão sabe muito bem como é que é. A gente começa o remédio, só que nas primeiras semanas a gente começa a passar mal. Então, e isso demora um mês com efeitos colaterais do remédio. E eu não sou tolerante a efeito colateral de remédio. Eu sempre passo muito mal. Depois do fluoxetina, me passaram imipramina e clorpromazina. Foram 2 remédios que eu tomei e me dei super bem. Porém, o imipramina ele parou de ser produzido, então eu tive que parar o tratamento com a imipramina, o que me fez muito mal, porque eu comecei a ter regressão no meu quadro de depressão. Então eu só ficava deitada, não tinha disposição para fazer nada. Eu não lavava uma louça. Gente, mal levantar da cama e ir até o banheiro e voltar. Era só o que eu fazia. Aí troquei a médica. Minha médica entrou de férias e eu troquei de médico. A outra médica me receitou, sem mais, sem menos, desvenlafaxina de 100 miligramas. E eu fiquei com muito medo de tomar medicação, porque era 100 miligramas de uma vez só. E eu não estava nem acostumada com o remédio. É um remédio que ele era caro. Eu comprei 3 caixas do medicamento. Saiu a em torno de R$ 160. E me fez muito mal. No primeiro dia eu tomei a metade do remédio. No segundo dia eu já estava com aquela tremedeira, que eu acho que muitas pessoas aqui vão se identificar com essa tremedeira. Eu tremia muito, eu ficava sufocada e piorou bastante a minha ansiedade. Ela passou somente esse remédio, não passou nenhum ansiolítico. E eu continuei tomando o clorpromazina, que era um remédio bem fraquinho, porque a médica, segundo ela não queria que eu me causasse dependência. Foi quando eu decidi ir numa consulta particular. Aí foi quando eu comecei a tomar aqueles medicamentos que eu falei pra vocês, que eram os medicamentos que eu tava começando a tomar na primeira semana que eu fiz o vídeo pra vocês. Vou falar um pouquinho agora sobre esses medicamentos. Bom, o remédio que eu tava tomando é
que é o parecido com imipramina, que é o clomipramina, eu não consegui mais achar ele de 10 miligramas. Eu só consegui achar ele por 25 miligramas. E então o que eu fiz? Eu comprei ele, não sei se é indicado pelo médico, mas foi a opção que eu tive, porque eu, tipo, não tinha dinheiro para ir no médico particular. E eu consegui comprar ele de 25 miligramas. Comprei um cortador de remédio e estava partindo ele ao meio para tomar. Porém, me deu muito efeito colateral. Não sei se é por causa da concentração do comprimido, não sei o que houve. Eu sei que eu parei de tomar ele. Não consegui comprar o de 10 miligramas, parei de tomar. O Zolpidem, que foi o remédio que eu falei pra vocês que, nossa, eu tava dormindo muito bem, que tava sendo maravilhosa a experiência, não sei o quê. Então, ele começou a me causar alucinações demais, gente. Ele tava fazendo o efeito inverso. Eu acabava de tomar ele, passava 5 minutos, 10 minutos, eu começava a ficar grogue, começava a ficar falando coisa com coisa. Não me lembrava de nada no dia seguinte. Quem me passava tudo isso era minha companheira. Ela falava que eu falava dormindo, que eu comecei a falar coisas sem sentido. Então, cortei ele também. E o alprazolam tem sido o melhor remédio que eu encontrei para ansiedade até agora. Ele tem sido muito bom, porém ele causa dependência. E eu acredito que eu já esteja bem dependente dele, porque se eu não tomar, eu fico com tremedeira, eu fico com sudorese, eu começo a ver tudo rodar, minha vista começa a embaçar. Então eu sinto essa necessidade de tomá-lo, apesar do miligrama dele ser bem fraquinho. Eu tomo 0,5 miligramas dele. É um remédio muito bom, porém causa essa dependência. O Zolpidem, eu tomei ontem, eu tomei a metadinha dele. O que eu fiz? Eu parti ele em 4, eu tomo 10 miligramas, mas eu parti ele em 4 e tomei uma dessas metadinhas. Consegui dormir tranquila e sem alucinações. A depressão, ela piorou bastante devido à falta do remédio que realmente me trata. Porque eu estive lendo e o alprazolam, ele não trata a sua depressão e nem a sua ansiedade. Ele é simplesmente para início de tratamento. Você começa o tratamento utilizando ele, depois você vai fazendo o desmame e fica somente com o remédio que trata a sua ansiedade. Com o remédio que trata a sua TAG, que trata a sua depressão. Então, peraí, gente, avião. Vou esperar o avião passar, cara. Então, até perdi o que eu tava falando. Então, ele não é indicado a longo prazo. Ele é para tomar só por um curto período. Eu tô indo marcar o meu psiquiatra. Agora eu vou trocar de psiquiatra porque eu encontrei um mais barato. Porque onde eu tava indo tava bem caro e não tava dando para eu administrar. Então eu encontrei um pouquinho mais barato, mas que parece ser muito bom também. Vou até ele, vou ver qual medicamento que ele vai manter, qual que ele vai trocar, vou ver o esquema que ele vai me dar. E volto aqui para relatar para vocês se ele vai manter meu remédio, se ele vai trocar meu remédio. E vou fazer mais um vídeo para vocês essa semana ainda das sensações que eu tenho quando eu tenho a crise de ansiedade. Que eu tenho quase certeza que é o que a maioria sente. Lembrando que é de organismo para organismo. Alguns medicamentos que eu falei aqui no vídeo, tem pessoas que se deram muito bem, tem pessoas que não se deram bem. Então, vai de organismo para organismo. Eu tenho amigas que usam o desvenlafaxina, que usam a sertralina e para elas dá tudo certo. Tenho também amigas que usam o fluoxetina e para elas dá super certo também. Elas se dão super bem com o medicamento. Para mim, não deu certo. Entendeu? Então eu volto aqui ainda essa semana para poder falar para vocês qual foi o medicamento que o médico manteve e qual que ele descartou, tá bom? Gente, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.